O latrocínio é um crime importantíssimo, dos mais graves que existem, e não é julgado pelo júri. Embora tenha morte no roubo, não é um crime doloso contra a vida. Vamos, no vídeo de hoje, falar um pouquinho mais do latrocínio, inclusive abordar uma questão da OAB. Dá uma olhadinha. Pessoal, uma grande satisfação ter você aqui no canal. Aqui no nosso canal tratamos de direito penal, de processo penal, de legislação penal especial e prática da advocacia. Aqui você é muito bem-vindo. Os seus comentários também são muito bem-vindos, ajudam a enriquecer o debate sobre o tema penal, processo penal e esses correlatos todos. Na chamada, eu falei sobre o crime de latrocínio. Evidentemente que o latrocínio é um dos crimes mais importantes e mais graves que existe na legislação brasileira. A pena do latrocínio é de 20 a 30 anos. Perceba que a pena mínima é de 20 anos. No mínimo, a pessoa vai pegar 20 anos. E realmente é muito grave, né, pessoal? Porque o roubo em si já é grave, assusta as sociedades de uma maneira geral. E esse roubo com evento morte ainda, praticado pelo agente, é ainda mais grave, muito mais grave que o normal. É um crime hediondo e gravíssimo, né? Por muito tempo se questionou, sim, se o latrocínio não iria a júri. Porque no latrocínio, às vezes, o agente tem o dolo de matar. Veja, o sujeito vai assaltar a vítima e diz para ela, passa a carteira. Não vou passar. Ah, então você vai morrer. Pá, ele dá tiro na pessoa para matar, com a intenção de matar ali, não é? Então isso não iria para o júri? Não, hoje é pacificado que absolutamente não, porque o latrocínio não é um crime doloso contra a vida, é um crime contra o patrimônio. Ele está no artigo 157 do Código Penal, dentre os crimes contra o patrimônio. E se é bem verdade que no latrocínio a gente pode ter o dolo de matar, a verdade é que a intenção dele primária, primordial, o fato dele estar ali naquela situação é para roubar. O objetivo é patrimonial e ele passa por cima de tudo, inclusive da vida da pessoa, para retirar o seu patrimônio, né? Mas o objetivo ele não foi ali para matar, ele foi ali para roubar. Então, por isso, incorporado pelo latrocínio. Seria diferente do sujeito que foi contratado, por exemplo, para matar, vai lá, mata a pessoa, aí ele vê o morto com o relógio, né, caro no pulso, diz, ele não vai mais, o tempo não interessa mais para ele, pega o relógio e leva embora. Esse responderia por 2 crimes, pelo homicídio somado ao furto, porque a intenção dele era matar, diferente do latrocínio, né? Então, o latrocínio pode ser doloso, quando o ladrão mata a vítima para tirar o seu patrimônio, ou até preterdoloso, quando a morte ocorre de maneira inesperada, mas por causa do próprio ladrão, né? Então, é um crime gravíssimo, né, pessoal? E como eu disse, não é julgado pelo tribunal do júri. Uma questão que caiu aqui na OAB discutiu isso, que até certo ponto é bastante singelo, né? E vamos analisar, porque também tem uma outra questão. O sujeito roubou a Caixa Econômica Federal. E aí entra numa questão de competência importante. Vamos ver. Então, olha só. Diz a questão o seguinte: Jeremias é preso em flagrante pelo crime de latrocínio, praticado contra uma idosa, que acabara de sacar o valor relativo à sua aposentadoria dentro de uma agência da Caixa Econômica Federal. Então foi lá no ambiente da Caixa Econômica Federal, hein? E presenciado por 2 funcionárias da referida instituição, as quais prestaram depoimento em sede policial e confirmaram a prática do delito. Ao oferecer denúncia perante o Tribunal do Júri da Justiça Federal da localidade, o Ministério Público Federal requereu a prisão preventiva de Jeremias para a garantia da ordem pública, por ser o crime gravíssimo e por conveniência na instrução criminal, uma vez que as testemunhas seriam mulheres e poderiam, atenção a esse item, poderiam se sentir amedrontadas caso o réu fosse posto em liberdade antes da colheita dos depoimentos judiciais. Ao receber a inicial, o magistrado decretou a prisão preventiva de Jeremias. Utilizando-se dos argumentos apontados pelo parquet,
com base no caso acima, empregando os argumentos jurídicos apropriados, a fundamentação legal pertinente ao caso indique os argumentos defensivos para atacar a decisão judicial que recebeu a denúncia e decretou a prisão. Então, perceba o seguinte, né? Com relação à prisão preventiva. Com relação à prisão preventiva, meus caros, né? Aqui, isso na prática é muito importante, isso na teoria também é muito importante, né? Quando se fala aqui da prisão preventiva, nós percebemos que a prisão não teve fundamento. Como não teve, professor? Garantia da ordem pública? Não. Na verdade, quando se fala em garantia da ordem pública, nós temos que pensar no que, em concreto, aquela liberdade seria uma ameaça à ordem pública, não em abstrato. Que o roubo e o latrocínio é grave em abstrato, todo mundo sabe, tanto é que o latrocínio tem pena de 20 a 30 anos, é gravíssimo. O legislador já disse isso. Mas para decretar a prisão preventiva não basta a gravidade em abstrato, é necessária a gravidade em concreto. Então, temos que ter uma justificativa em concreto, que não ocorreu. Perceba que o juiz fala em que as testemunhas poderiam ter receio. Não, elas têm que ter uma ameaça concreta para ser uma conveniência da instrução criminal. Então, a prisão preventiva é sem fundamento. A competência está errada, porque não é tribunal do júri, conforme nós mencionamos. E você tem que tomar providências perante quem? Perante o Tribunal Regional Federal. Afinal de contas, estamos falando de um juiz federal que tomou todas essas providências, portanto, o HC tem que ser direcionado ao Tribunal Regional Federal. Vamos ver aqui a expectativa de resposta? Dá uma olhadinha. Então, veja, o Tribunal do Júri é competente? Não, pois a competência para o processamento e julgamento é da Justiça Comum e Estadual. Por quê? Porque o crime não foi contra a Caixa Econômica Federal, não foi um ataque à Caixa Econômica Federal para bens da União ou de empresa pública federal, como é o caso da Caixa Econômica Federal, ser a vítima, né? Foi de uma pessoa física, né? Então, a competência está errada, é um crime patrimonial, não ofende bens, serviços ou interesses da União ou suas entidades autárquicas ou empresa pública federal, que é o caso. Não, a prisão preventiva está certa? Não, pois a jurisprudência é pacífica no sentido de que considerações genéricas e presunções em que a liberdade das testemunhas podem sentir-se amedrontadas não são argumentos válidos para a decretação da prisão antes do trânsito em julgado da decisão condenatória, pois tal providência possui natureza estritamente cautelar, de modo que somente poderá ser determinada quando calcada em elementos concretos que demonstrem a existência de risco efetivo à eficácia da prestação jurisdicional. E para quem se entra com HC, Tribunal Regional Federal, mesmo a competência não sendo certa, o fato é que foi um juiz federal que determinou a medida, né? E como foi um juiz federal que determinou a medida, essa medida nós temos que ir ao Tribunal Regional Federal, que está acima do juiz federal, para discutir esse assunto. Então, C, Tribunal Regional Federal, pois a autoridade coatora é juiz de direito federal. Está errado, não existe essa carreira juiz de direito federal, tá? É juiz federal, o nome da carreira é juiz federal. Em relação à correção, levou-se em conta o seguinte critério de pontuação, e aí passa a OAB a dizer do critério de pontuação. Qual seria o critério de pontuação aqui que a OAB levou em consideração, né? Então vamos aqui, vamos acompanhar. Olha só, um e-mail que era lugar incompetente, não se enquadra no 109, mas 0,15, 0,15 aqui e 0,15 também pela incompetência. Incompetência do Tribunal do Júri, que não era Tribunal do Júri, mais 0,15, latrocínio é crime patrimonial, ilegalidade da decretação de prisão preventiva, impossibilidade de fundamentar na gravidade em abstrato ou na presunção de que as vítimas se sentiriam amedrontadas. Então, na verdade, a pontuação foi bastante pulverizada em vários fatores, mas uma questão até certo ponto simples
que nós devemos analisar. Legal, pessoal? Então é isso aí, uma grande satisfação estar com vocês. Logo, logo voltaremos com mais vídeos aqui de direito penal e de processo penal no nosso canal. Um grande abraço para todos.